Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando para falar um pouquinho da rodada aí, os jogos de volta da Copa Libertadores da América, La Glória Eterna. E aí, será que teremos muitos brasileiros na próxima fase? Pelo menos um está garantido, o Palmeiras ou o Atlético Mineiro. Confronto caseiro aí, aliás, um dos principais jogos dessa fase de oitavas de final. O Palmeiras leva a vantagem depois da vitória sobre o Galo no Mineirão por 1-0, gol do Rafael Veiga. Entretanto, o Galo conseguiu um resultado expressivo na rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou do São Paulo no Morumbi por 2-0, São Paulo que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. E aí, será que nessa triangulação toda aí o Galo consegue se acertar? Afinal de contas, foi a primeira vitória do Filipão no comando do Galo aí em 10 jogos. Será que dessa vez o galão da massa embala? Até porque nas últimas duas edições da Libertadores o Palmeiras levou a melhor em cima do Galo. O Galo não quer essa trinca de jeito nenhum. Entretanto, Abel Ferreira e companhia estão com um time muito ajustado, muito azeitado e levam a vantagem e são os favoritos para avançar aí a fase de quartas de final. Esse jogo vai ser na quarta-feira no Allianz Parque, mas antes disso a gente tem algumas outras partidas. Na terça-feira teremos Fluminense e Argentino Júnior. Fluminense que conseguiu um bom resultado na Argentina, apesar de não ter feito uma boa partida. Teve aquele caso do lance com o Marcelo, a diretoria tricolor chegou a esboçar, entrar com uma medida para que anulasse a expulsão do Marcelo, mas talvez por falta de tempo hábil isso não vai ser possível. O Diogo Barbosa deve ser o seu substituto, ele que já atua em algumas partidas pelo Fluminense. O Fluminense tem total condição de avançar aí para a fase de quartas de final. Apesar do Argentino Júnior ter feito uma boa campanha no Campeonato Argentino, né, entre as 28 equipes, o Argentino Júnior ficou na 10ª colocação, ficou ali no meio da tabela. O Fluminense é franco favorito, agora tem que demonstrar isso dentro de campo. Outra partida dessa fase é Atlético Paranaense e Bolívar. Esse talvez seja o maior desafio de um clube brasileiro nessa fase da competição. O Furacão foi até a Bolívia na semana passada, encarou os efeitos da altitude e voltou de lá com 3-1 desfavorável. Vai ter que reverter essa situação. O técnico Wesley Carvalho vai ter que fazer aí seu time jogar muito mais do que foi a partida de ida. O Furacão que no final de semana escalou um time mesclado aí para jogar com o Santos no Campeonato Brasileiro, empatou em 1-1. Os jogadores considerados titulares, alguns, né, entraram no segundo tempo, mas mesmo assim não conseguiram reverter fazer o resultado. Então, assim, a expectativa é que o Furacão faça uma grande partida. O Bolívar, apesar de ter essa vantagem dos adversários dos times brasileiros, parece ser o mais fraco, digamos assim, o mais acessível. Então, é provável que o Furacão seja o classificado para as quartas de final. Outra parada duríssima, quem vai encarar é o Internacional de Porto Alegre. Começou vencendo bem o River Plate no Monumental de Nunes, fez 1-0, mas não conseguiu segurar a vantagem. No final de semana, quase saiu derrotado do Beira-Rio, fez o gol no finalzinho, empate em 2-2 contra o Corinthians que está envolvido na Copa Sul-Americana. Todo mundo sabe da qualidade do River Plate. O River Plate acabou de ser campeão argentino. A pressão sobre Eduardo Cudê, é isso mesmo, Eduardo Cudê, que assumiu há pouco tempo, está sofrendo muita pressão. As notícias que vêm de Porto Alegre dão conta que, se o Inter não avançar às quartas de final da Libertadores, Eduardo Cudê corre sério risco de ser demitido. O Inter que ganhou alguns reforços aí na janela internacional, vamos ver se esses reforços vão fazer a diferença e que conduzam aí o Inter para a classificação. Ainda falando da fase de quartas de final, temos
Flamengo e Olímpia. Flamengo e Olímpia, jogo raiz. Libertadores raiz. Jogo de ida, o Olímpia veio para o Rio de Janeiro, veio com a intenção de não jogar. Catimbou desde o primeiro minuto de jogo, fez falta, abusou da violência, cartões amarelos foram distribuídos na partida. Por pouco os jogadores do Olímpia não receberam cartão vermelho, enfim. O Arce travou o time do Flamengo. O time do São Paulo teve muita dificuldade de construir as jogadas e conseguiu o resultado apenas de 1-0. Resultado mínimo. Jogo de volta. Defensores del Chaco vai estar lotado. O Flamengo vai ter que jogar muito mais bola do que jogou na primeira partida. É esperar para ver se depois de 3 meses o São Paulo consegue finalmente fazer esse time do Flamengo jogar, já que a defesa rubro-negra é somente a 14ª no Campeonato Brasileiro. Em 18 jogos, tomou 23 gols. O Flamengo vem de um péssimo resultado no final de semana contra o Cuiabá, perdeu por 3-0, mesmo independentemente se jogou com time reserva ou não. O que se diz é que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e o melhor elenco do Brasil não pode passar por esse tipo de vexame. O Flamengo vai ter que suportar a pressão dos paraguaios, jogar. O jogo de volta pode ter uma feição diferente do que foi o jogo da ida, porque o time do Olímpia vai ter que sair, vai dar espaço para o Flamengo pode se aproveitar disso. Agora vai ter que jogar muito mais bola do que jogou na partida de ida. E aí, o que vocês acham? Quem é que classifica? Flamengo? Fluminense? Furacão? Inter? Palmeiras ou Galo? Quem é que avança aí às quartas de final? Será que manteremos aí as últimas 4 finais de Libertadores a supremacia brasileira? Será que essa distância não encurtou? É o que a gente vai ver e vai conferir ao longo desses 3 dias de jogos envolvendo as equipes brasileiras. Terça, quarta e quinta, torcedor brasileiro vai dormir um pouquinho mais tarde, uns torcendo para os seus times, os outros vão secar. Um abraço, até a próxima.